Então o Brasil foi rebaixado, a nota de crédito brasileira foi rebaixada. O que isso significa e qual é a implicação disso para a economia e para você, para emprego, para salário, etc. Vamos lá. Então, primeiro, do zero, ok? Porque eu sei que tem muita gente que não sabe quase nada sobre isso e é meio difícil. Eu tenho um público aqui no canal às vezes muito avançado, um público muito básico, então tem que cobrir tudo, certo? Do zero. O que é a avaliação de qualidade, o rating de crédito soberano brasileiro? Bom, Brasil, como todos os governos, o governo federal tira dívida e você tem que avaliar a qualidade dessa dívida. Quer dizer, qual é a possibilidade de alguém te calotear? Qual é o risco inerente a isso? Então, obviamente, o Brasil vai ter muito mais risco do que a Alemanha. Existem várias notas de A menos. É uma lista gigantesca e tem agências que colocam letrinhas diferentes, viram uma salada. Mas, de maneira geral, isso se divide em 3 categorias. Investimento, quer dizer, galera boa, especulativo, ou mais popularmente conhecido como lixo, e caloteados, que é tipo a galera que simplesmente não está pagando. E o Brasil agora foi rebaixado 2 pontos, né? Agora a gente tá 2 pontos para dentro de lixo. A gente tava 1 ponto para dentro, agora foi 2, para BB menos. Antes estava em BB, mas... Enfim, não se prenda muito nessas letrinhas, é um pouco confuso às vezes. E isso foi feito por quê? A agência que rebaixou a gente foi a Standard & Poor's, também conhecida como S&P, ou SIP. E a justificativa deles foi, é o seguinte, vocês estão meio que falindo, é uma coisa que eu falo aqui bastante nesse canal, é só tipo o 45º vídeo que eu faço nessa semana falando isso, eu sei, mas... Tá bom, esse é o assunto relevante, tem que falar do que é o assunto que é relevante, não adianta ficar focando em picuinha ou tretinha, enfim, vamos focar no que importa, né? Eles falaram, olha, vocês estão meio que falindo e vocês têm que fazer reformas, tipo uma reforma da Previdência, pra começar, certo? É o que eu venho falando aqui no canal há meses, talvez mais de um ano, quem sabe. Não adianta só fazer pequenas reformas, a estrutura institucional fundamental do Brasil precisa mudar, senão não adianta, vocês vão se ferrar. Aí, reforma da Previdência, não passou e não vai passar. A reforma trabalhista foi significativa, mas pequena, podia ter sido maior. Reforma tributária, estamos falando disso há mais de um ano, basicamente, não sai. Privatizações, Infraero, cancelou a privatização no aeroporto. Eletrobras, falou pra caramba e deve sair pra Copa, presumivelmente, não se sabe. Então, não tá acontecendo, vocês não estão resolvendo o que a S&P diz pro Brasil. Tem um incêndio, vocês não estão apagando fogo, então a gente acha que isso aí vai queimar mesmo. Tá certo? Aí eu vou fazer, e tá errado? Pô, vou falar o quê em relação a isso? Os caras estão certos. E em cima disso você tem um risco político, quer dizer, 2018 é ano de eleição, ou seja, coisas ruins, ajustes, né, não serão feitos esse ano, quer dizer, coisas ruins popularmente, né, em termos eleitorais, e a gente não sabe que louco que vocês vão encabeçar em 2019, quer dizer, não dá pra saber se o Lula vai ser candidato ou não dá pra saber nem se o Bolsonaro vai ser realmente candidato ou não, tem risco, sejamos sinceros, tem risco, ok? Vocês podem eleger o Ciro, a Marina, o Alckmin, ou alguém que a gente nem conhece, ou o Huck. Honestamente, esse é o ano em que qualquer pessoa pode ser eleita. Se uma garrafa de cerveja vazia concorresse, corre risco de ganhar. Bom, na verdade isso na história do Brasil inteira, né? E seria provavelmente o melhor presidente da história do Brasil. Mas de vago, o fato é que tem muita incerteza e não tem como você se planejar para isso, então é complicado. Entendido isso, quais são as consequências? Bom, primeira coisa lógica é que o juro de dívida que o Brasil paga vai ter que subir, quer dizer, o risco subiu, quer dizer, percebe-se que o risco subiu, vai ter que pagar mais, cara, é simples, entendeu? Tem países aí pagando juros negativos, é verdade, mas é porque assim eles são tipo a Alemanha. Ok, isso tem motivos que depois a gente vai discutir. Agora, Brasil é Brasil, né? Vai ter que pagar a jura do Brasil. Sabe, isso é uma coisa que é engraçado quando a esquerda fala isso. Não, o Brasil cobra só 33% de impostos, ou 77% segundo o Dr. Ray, mas enfim, só 33%. A Dinamarca cobra 50%. Mas é que a Dinamarca, Brasil é Brasil. Você cobra a preço do que você tá vendendo, certo? Se você vai tentar vender água por R$20 o copo, você fala, não, mas é que a água veio da Dinamarca, vai te catar, meu filho. Você vai ter que pôr um preço de acordo. E o fato é que esses juros sobem gera um problema que é uma bola de neve gigantesca. Por quê? O que acontece? O Brasil faz uma coisa chamada... Bom, não é o Brasil, todo mundo faz, né? É chamada rolagem de dívida. O que é isso? É o seguinte, você empresta R$1 milhão a, sei lá, 5% de juros. Então, se você pagou isso em um ano, você vai dever, no fim das contas, R$1 milhão e 50 mil reais. Beleza. Então, o que o Brasil faz? Às vezes vai pagando o juro no meio do caminho, e daí chega no dia de pagar a conta, ele tira um empréstimo no valor de R$1 milhão e 50 reais e 50 mil reais, e paga 5% de juros em cima. Então ele rola, a dívida nunca é paga, você tira outra para pagar a antiga. E o que acontece? Se o juro sobe, você vai tirar uma dívida maior ainda do que você tirou antes. Claro, como os juros são sempre positivos, isso vai sempre crescer se o governo continuar gastando. E vai continuar gastando que nem um diabo solto na loucura. Mas enfim,
O ponto é, isso aumenta a taxa com que essa bolha explode, com que essa porcaria estoura. E como boa parte, isso é uma peculiaridade do Brasil, boa parte do Brasil está no curto prazo, certo? Vários países aí estão emitindo agora, a Áustria emitiu um título de 100 anos, ou seja, eles só vão ter que pagar essa o principal, né, esse milhão que eles emprestaram daqui 100 anos, minha nossa senhora, é longe. Agora, o Brasil empresta muito dinheiro há 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano. Então essas mudanças de juros afetam rápido. E como eu não acho que a gente vai ter uma significativa mudança assim na estrutura nos próximos 2 anos, pesa. Aí você fala, mas vai pesar o quê? 3%? É, cara, 3% em cima de uma dívida total, se você contar soberana e mais umas estatais no meio, 3% em cima de 4 trilhões é uma puta de uma grana, meu cara. Meu Deus do céu, é uma grana muito violenta e, nossa, faz uma diferença muito grande. Especialmente se depois desses 2 anos, que quase certamente não vai ter uma reforma muito significativa, muito profunda, ou que vai fazer efeito nesses próximos 2 anos, pode ser que depois não tenha mais nada também. Então, aí aumenta a dor de cabeça. Então isso pode gerar uma situação explosiva da dívida no Brasil. Eu venho falando que o Brasil tem tudo para estourar o orçamento em 2019, não conseguiu fazer mais, aí vai pro facão louco. Calote é outra questão. Então a diferença entre você chegar na situação fiscal onde não tem jeito, você vai ter que fazer uma coisa muito grande, muito desagradável, que é o que eu venho falando, vai ser 2019. Agora assim, você explodir, calote de dívida e tal, é um pouco mais distante. Mas não muito. E tá se aproximando, ok? Isso é difícil de especular, mas tá se aproximando. E a consequência indireta disso é que, bom, se eles estão avaliando, o Brasil vai piorar, não tá melhorando, tá uma porcaria aqui, então significa que as empresas grandes que estão no Brasil também têm que ser reavaliadas. Porque, por exemplo, você fala, o Brasil vai pro saco. Mas se o Brasil vai pro saco, vai ter problemas, digamos, de pagamento de salário de funcionário público, de previdência, etc, pá. Bom, então vai ter menos atividade econômica, porque o Brasil é um grande puxador de PIB no Brasil, né? O governo federal é um grande puxador de PIB no Brasil, ou seja, muita gente não vai conseguir comprar coisa. Então vamos ver, a Magazine Luiza é consumo, vamos ver essas empresas, é que Magazine Luiza vem na minha cabeça agora, não é perseguição, tá? Até porque a ação, esse ano 2017, teve um desempenho estilo Bitcoin, né? Tipo, aquele negócio lindo assim, mas enfim. O ponto é, bom, essas empresas aí vão ter que reavaliar, né? Talvez o rating de crédito delas caia. E tem aí 30, 40 empresas perto de levar uma machadada na cabeça e tomar um rating reduzido. O que aumenta o custo deles para tirar nova dívida, o que encarece novos investimentos e manter as operações da empresa, porque muita empresa está se financiando por dívida, o que dificulta o investimento em aumento de produtividade, dificulta emprego, etc, etc, e retarda a recuperação econômica brasileira. Eu tenho minhas discordâncias se realmente qual vai ser o efeito e tudo mais. Agora eu não vou tentar debater essa avaliação assim com os caras da S&P, né, pô? Fica na tua faixa, né, fazer o quê? Mas eu vou ficar na minha. Mas, enfim, o fato é que isso vai acontecer. E eu não acho que esse é um efeito apocalíptico, mas bom não é, é ruim. É difícil calcular o efeito real disso, mas bom não é, convenhamos. E outro problema jogado em cima disso é que por que juro é alto no Brasil? Isso é uma coisa que, não, porque a Selic é muito alta e tudo mais. Mas, assim, juro é alto no Brasil porque o governo federal gasta muito dinheiro, tem uma dívida gigantesca, que precisa ser rolada muito frequentemente, e ele tá pagando aí, por exemplo, agora a gente tá pagando no juro curto 6, 7%, e no 10 anos 10%. Mas, pois, isso atrai muita gente. Então, assim, você fala, vou investir numa empresa aqui. Você tem R$1 milhão, você vai investir numa empresa? Bom, você não vai, porque você não é louco, você tá no Brasil, né? Você sabe o que você tá fazendo. Você não vai fazer isso. Mas digamos que você fosse. Qual que é o retorno de capital em cima disso? 5%. Então você é trouxa. Porque você vai pegar R$1 milhão e investir num negócio que vai te dar 5% de retorno, quando você pode pôr na dívida e tirar 7 ou 10. Então o que acontece? O governo federal, por gastar muito e por ter que pagar juros altos nisso, arranca todo o dinheiro economizado, todo o dinheiro que pode ir para crédito, para gerar emprego, para fazer alguma coisa útil, não. O governo puxa com esse juro alto pra caramba para se financiar e toca fogo, né? Ou como keynesiano diria, estimula a demanda, né? Que o governo brasileiro tá estimulando demanda via dívida, o quê? Com o tempo. Funcionou que foi o diabo, né? Topeira, cara, como tá funcionando isso. Mas enfim, divago. O ponto é esse governo puxa todo o dinheiro de crédito que pode ir para desenvolver alguma coisa, o maior tomador de crédito do Brasil, disparado é o governo federal, e sobra pouco dinheiro para ser realmente investido na economia. Então, quanto mais sobe os juros, mais o governo puxa, menos sobra para alguma coisa produtiva. Ou seja, de novo retarda o desenvolvimento econômico brasileiro, que é um problema. E em cima disso,
Na verdade, a gente tá na maciota nesses últimos 2, 3 anos aí por causa de um fator, isso é um fator internacional. Isso é uma coisa que eu falei no começo de 2017, que eu falei, gente, tem que olhar, o Brasil vai ser dominado por fatores internacionais. Isso foi postergado ao longo de 2017, 2018 pode ser um ano. Porque olha, é o seguinte, o que acontece? Tem títulos de dívida sendo vendidos por todos os governos federais do mundo, basicamente. Pouquíssimos governos não emitem dívida. E o que acontece? Bom, se o governo americano está emitindo a 4% de juros, você fala, pô, tô ganhando 4% e eles vão me pagar em dólar, é massa. Se o governo brasileiro tá pagando 8%, eles estão me pagando aquele papelete lá que se exploda, eu vou ficar com 4 aqui do governo americano. Mas se o governo americano cai para 2, você começa a pensar, acho que pensando mesmo, eu vou falar com aqueles brasileiros lá. Se eles subirem para 10, eu vou. Então o que acontece? Se juros, de maneira geral, no resto do mundo, esses títulos de dívida soberanos caem, o juro brasileiro se torna mais atrativo, porque simplesmente a diferença era essa, agora é essa, de repente você vai lá. Eu lembro que eu tava falando com muita gente no mercado, os caras estavam falando lá no auge da crise da Dilma, eles estavam falando, olha cara, é o seguinte, tem uma crise aí, mas o impeachment é bem certo, a inflação vai cair, é o que é esperado, porque agora um monte de reforma no governo brasileiro tem que ser feito, vai ajudar a cair a inflação, e agora a título de dívida tá pagando 16%, pô, então não é uma compra ruim. Então, especialmente se você espera que o real vai se apreciar no futuro ainda, né? Porque o real tá extremamente desvalorizado no meio do negócio, você fala, não, peraí, então eu tô pegando 16% de juro no título de dívida, que tava lá, quando lá tava o auge da treta da Dilma, o auge da desgraça, e ainda pode ser que o dólar caia de 4 para 3,50. Então você já pega uma valorização aí. Pô, mano, tá bom pra cacete isso aí pra você pegar um juro de 1 ano. Então isso chamou muitos investidores aqui pro Brasil. Agora, o que vem deprimindo, o que vem reduzindo os juros na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, tanto que faz os investidores caçarem juros, né? Eles chamam isso nos Estados Unidos de yield hunting, é você caçar retorno, caçar juros, caçar quem paga. O que tem acontecido? Bom, Banco Central americano fazendo quantitative easing, que era lá atrás, já parou, mas agora ainda estava com aumento do balanço do Banco Central, ainda estava criando mais, agora está segurando, estão voltando a subir taxa de juros, ou seja, com isso, o juro pago na dívida americana vai subir, o título de 2 anos aí voltou a pegar 2% ao ano, já vai dizer, cara, é difícil você competir, ó, Estados Unidos pagando 2% ao ano em dólar, Brasil pagando no 2 anos o quê? 7% em real. Escolha meio... Eu acho mais racional você ir pro dólar, por enquanto, assim. Entre confiar no... O Trump é meio doido, mas entre confiar no Trump, e seja lá quem for que o povo brasileiro vai eleger, é uma escolha muito difícil, sejamos sinceros, né? E agora o Banco Central americano tá voltando a subir juros, volta a subir, e tá de fato subindo o que eles pagam na dívida deles. E na Europa, quem está reduzindo o retorno de juros lá é o Banco Central Europeu, que está agora ativamente fazendo quantitative easing, mas está reduzindo e promete de Banco Central aquela coisa, né? Promete que vai parar de fazer isso no fim de 2018. E isso, inclusive, a distorção deles foi tão massa que o juro grego tá pagando menos que o juro americano. Quer dizer, supostamente isso queria dizer que a dívida grega é mais segura que a americana. Tá errado, tá errado. Mas por quê? Porque o Banco Central Europeu comprou a porrada de título, minha nossa, eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas cagou o mercado completamente, distorceu os juros para todo lado. E isso afugentou alguns investidores que podem vir aqui para o Brasil. Agora, com o Banco Central Europeu também parando de fazer isso, parando de fazer essa impressão, parando de fazer essa compra de títulos e tudo mais, juros na Europa vão voltar a subir, o que tinha investidores daqui. Então não só a gente tem esse rebaixamento, não só a gente tem o efeito do governo tomando mais dívida, porque não vai resolver esses déficits aí até 2020 possivelmente, agora a gente tem uma desaceleração da economia internacional que pode afugentar investidores do Brasil, ou puxar eles lá para o exterior, o que pode de novo causar um aumento de juros no Brasil. Grave. É isso que eu não tô nem falando de crise internacional. Okay? Você pode gostar ou não de escola austríaca. O fato é, o ciclo econômico atual já está rodando há 10 anos. Ok? O business cycle já está rodando há 10 anos que a gente não tem uma crise. Meio que está na hora. E a China está desacelerando. A China teve que imprimir 3,6, teve que fazer criação de crédito de 3,6 trilhões no ano passado, 2017, o que é o dobro do que eles fizeram em 2016, que foi 1,8 trilhões, e ainda assim foi um resultado meio... Aí você me fala, pô, eles vão dobrar isso de novo, vão dobrar para 7,2 trilhões de dólares? Não vão. Então a China pode muito bem desacelerar em 2018. Isso vai ter efeitos no Brasil? Vai. Vai ter efeitos em juros, vai ter efeito em um monte de coisa. O título de dívida chinês tocou 4% de novo. Então isso tudo atrai investidores, tira eles aqui do Brasil. Então assim,
A corda tá apertando no pescoço. Esse é o fato inescapável sobre o Brasil. E o fato da S&P agora ter rebaixado o Brasil não é um ataque à soberania para CIA reptiliana, não é isso. É uma constatação do fato. O que só soma ao que eu venho falando há muito tempo. Gente, isso aqui, assim, eu sou anarcocapitalista, isso é um canal de libertarianismo. Agora, gente, isso aqui não é ideologia, isso aqui é contabilidade, minha gente. Você pode falar, eu acho que imposto não é roubo. Tá bom, digamos que você acha isso, tá bom, dane-se. Eu ainda tô falando só de contabilidade. O fato é, a estrutura institucional brasileira vai ter que ser reformada muito profundamente nos próximos anos aí. E a gente tem uma janela curta antes dessa porcaria toda que eu tô falando ao longo desse vídeo estourar. Vai dar tempo? Eu acho que não. Tanto que eu tô botando dinheiro que não. Inclusive, os meus investimentos que eu tô fazendo são na direção que não. E aí o que acontece? Bom, aí eu não sei. Mas pelo menos você tá avisado. Pelo menos uma galera tá avisada. Você pode se preparar. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.